Se neste novo ano você continuar se comportando do mesmo modo do ano passado, você acredita que os seus resultados serão bons ou ruins? Eu sei que essa pergunta pode incomodar algumas pessoas, mas eu precisava fazê-la. Porque hoje eu estou aqui com a missão de te ajudar a construir o melhor ano da sua vida. E, obviamente, para que isso aconteça, existe uma série de passos que são necessários que você siga. Porque o que eu vejo na maioria das vezes é as pessoas começarem um ano super empolgadas, com a energia lá em cima, traçam suas metas, fazem suas promessas, mudam o discurso. Não, este ano vai ser diferente. Só que quando chega dezembro, e elas olham para trás, é como se elas vivessem em um labirinto, repetindo o mesmo ciclo, o mesmo caminho, o mesmo percurso e, obviamente, os mesmos resultados. Só que eu não quero que esse elástico invisível que puxa as pessoas para o mesmo caminho, para o mesmo padrão de comportamento, aconteça para você. Seja em abril, seja em março, ou seja até mesmo em fevereiro, que é o momento onde as pessoas costumam desistir das suas promessas, das suas metas de ano novo. Então, como eu te falei, existe uma série de passos coerentes que você precisa seguir. E eu vou te apresentá-los. Mas antes que eu te apresente esse passo a passo, eu preciso te contar. Porque entra ano e sai ano e você continua tendo os mesmos comportamentos, seja na tua área financeira, seja na tua área de relacionamento, seja na tua área de saúde, seja na tua área profissional, enfim, seja lá em qual área for que você percebe que você se sabota. Mas será que é uma autossabotagem mesmo? Eu te adianto agora que não. O que acontece é que o nosso cérebro ele tem um modo peculiar de funcionar. O nosso cérebro ele não foi feito, o design dele não é construído para que você consiga crescer. Muito pelo contrário. O teu cérebro ele sempre vai preservar a tua sobrevivência. Então, quando ele faz o cálculo dele, que ele pensa, isso aqui vai me ajudar a sobreviver ou a crescer? Muitas vezes, o que vai te ajudar a crescer não é a mesma coisa que te ajudaria a sobreviver, segundo os cálculos que ele faz. Exemplo, digamos que você precisa apresentar um produto, fazer um lançamento, fazer uma venda, uma negociação de algo relacionado na tua empresa. Para o teu cérebro, é muito melhor que você não faça aquilo do que você faça. Mateus, por quê? Que loucura, isso não faz o menor sentido. Realmente, no nosso mundo hoje não faz o menor sentido. Mas ele pensa o seguinte: olha, se você vai apresentar o seu produto, algo nesse sentido para algumas pessoas, corre o risco dessas pessoas não gostarem. Se corre o risco das pessoas não gostarem, corre o risco também de algum modo você ser excluído do bando. Se você é excluído do seu bando, se você é excluído da sociedade, o que pode acontecer? As suas chances de sobreviver vão reduzir. Então, não faz o menor sentido você querer apresentar. Esse é o cálculo que o teu cérebro faz. Então, perceba, qualquer coisa que possa te ferir psicologicamente ou fisicamente, o cérebro tende a querer puxar o freio de mão para que você não execute aquele comportamento. E uma pessoa entendida do comportamento humano, uma pessoa que faz boas associações, neste momento, muito provavelmente ela está pensando: ah, então a procrastinação também tem muito a ver com isso, não é? E de fato, sim, mas esse é um tema para um outro momento. O que você precisa saber agora é: o nosso cérebro, ele gosta de antecipar as coisas, ele gosta de prever o que vai acontecer. O que é um bom sistema, porque pode nos ajudar a realmente manter a nossa sobrevivência. O problema é que o nosso cérebro trabalha com previsão não a partir do que ele realmente enxerga que pode acontecer no futuro, mas a partir de um modelo do que aconteceu no passado. E aqui eu já começo a trazer a resposta para você. Porque se entra ano, sai ano, você continua obtendo os mesmos comportamentos, é porque você está repetindo o padrão. É porque o teu cérebro identificou aquele modelo de comportamento como um modelo que pode te ajudar a sobreviver por mais tempo. Afinal, você chegou a este ano vivo. Então, obviamente, está dando certo o plano dele. Só que, como eu falei, para o teu crescimento, isso é de fato horrível. Então, o nosso cérebro ele gosta de antecipar, ele gosta de economizar energia. Então, tudo aquilo que exija certo esforço, certo grau de esforço, ele vai dizer: não, economizar energia é melhor para caso em algum momento surja algum predador e seja necessário utilizá-la. E é por isso que é muito mais fácil ligar a Netflix e ficar assistindo ali qualquer filme, qualquer besterol, do que executar aquele projeto, do que abrir a gaveta
e fazer aquele projeto acontecer. Um último ponto em relação ao nosso cérebro, como eu falei anteriormente, é que ele quer te manter vivo. Então, tudo que traz certo nível de risco, ele vai buscar evitar do mesmo modo, mesmo que isso custe a realização dos seus objetivos. Então, como você pode perceber agora, não é uma falta de método, não é uma falta de informação, não é uma falta de força de vontade da sua parte. É porque o modo que o teu cérebro foi construído não foi feito para você prosperar, mas foi feito de modo a que você venha apenas a sobreviver. Só que no mundo de hoje, só sobreviver não é o bastante. Mateus, e como que eu começo a resolver isso? Antes de te falar como que você começa a resolver, na verdade, de fato, nós já vamos até entrar em como começar a resolver. Você precisa conhecer o conceito que eu chamo de identidade, que nada mais é do que um conjunto de crenças, esquemas, enfim, padrões de comportamentos que são reforçados ao longo do tempo. Por que, Mateus? Porque todo comportamento, seja aquele que você considera agradável ou desagradável para você, por trás de todos estes comportamentos existem uma função. Existe uma função ali. Mateus, qual que pode ser essa função? Olha, duas de fato. A primeira eu já te falei, sobreviver. A segunda tem tudo a ver com sobreviver, que é manutenção da espécie. Mas algo que você precisa saber é, já que esse padrão que eu sigo é um padrão que é reforçado ao longo do tempo, como que eu posso fazer para quebrar esse padrão? Não é? Afinal, é extremamente importante você saber disso. E isso é justamente o que eu vou te falar agora. O que eu vou te apresentar aqui é a sequência natural de toda a realização. E é extremamente importante que você entenda isso, porque o que eu vejo acontecer, infelizmente, muitas vezes, são pessoas que invertem essa sequência natural. E por isso, duas coisas basicamente podem acontecer. A primeira, elas não conseguirem conquistar aquilo que elas desejam. A segunda, elas até conseguem conquistar o que elas desejam, mas elas não conseguem manter. Mateus, como que funciona essa sequência natural? Essa sequência natural, ela funciona a partir de três pilares, que são o que eu chamo de identidade, ação, resultado. A identidade, como eu falei anteriormente, ela é um conjunto de crenças, de pensamentos, de comportamentos, enfim. Mas ela se apresenta muito em narrativas silenciosas, como por exemplo, não sou capaz de fazer isso, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço isso. Muito provavelmente você se identificou com algum desses pensamentos. Então começa até mesmo a observar quais são as narrativas silenciosas que costumam surgir na tua cabeça. Quais são as narrativas que, mesmo quando você não quer pensar sobre aquilo, aquele pensamento surge? Como eu falei anteriormente, pode ser não sou bom o suficiente, não sou capaz de fazer isso, não mereço ser feliz, não mereço ter dinheiro. Observa também os comportamentos que você tem ao longo do tempo. Em quais áreas da sua vida que você percebe que costuma se sabotar? É na área financeira? Você muitas vezes gasta mais do que fatura? É na área de relacionamentos? Você vive pulando de relacionamentos, mas nenhum você sente que está sendo completamente amado, que não está obtendo aquilo que merece? Analisa isso, mas é um papo para uma outra hora. O segundo pilar dessa sequência é a ação. Porque de nada adianta você ser, mas você não fazer. Ou seja, muitas vezes você é realmente muito bom em algo, você entende muito de algo, mas você não faz nada com aquilo. Você estuda, 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 ou planeja, 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 teoriza, 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 mas não executa. Por isso que o segundo pilar é a ação. E pode acontecer duas coisas aqui. Ou a pessoa procrastina, ou a pessoa busca hipercompensar aquilo. Os dois são frutos da identidade desalinhada, desajustada. Mateus, explica melhor essa questão da hipercompensação. Vou te falar agora. O que é que pode acontecer? Aquela pessoa que você vê que trabalha muito, aquela pessoa que se esforça muito, aquela pessoa que se cobra muito, geralmente é uma pessoa que ela costuma, até em alguns casos, apresentar bons resultados. Afinal, ela se esforça demais, ela trabalha demais. Só que essa pessoa sente que por mais que ela conquiste muito,
aquilo não é suficiente, que ela não é boa o suficiente. Eu já atendo diversos empresários de fato, que eles realmente construíram grandes impérios, mas eles não acreditam que são bons o suficiente. E por conta disso, eles se sentem uma fraude, acreditam que aquele negócio, aquele império que eles construíram, podem desabar a qualquer momento. Então perceba, quando a identidade está desalinhada, mesmo que você obtenha algum resultado, mesmo que você obtenha inúmeros frutos, ainda assim você sente que não é bom o suficiente. E esse terceiro pilar da conquista é justamente o que eu chamo de resultados sustentáveis, porque de nada adianta você conseguir conquistar aquilo que você quer, mas você não ser capaz de manter. Isso pode vir tanto através de hábitos, quando você faz as suas promessas de ano novo. Não, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou meditar mais. Você até começa super empolgado, mas os hábitos retornam ao mesmo ponto. Ou você diz que vai crescer, você começa realmente a ter diversos comportamentos para buscar o teu crescimento financeiro, mas os seus resultados voltam sempre o mesmo ponto, que é o que eu chamei de elástico invisível que te puxa para trás. Então, resumindo aqui, identidade, ação, resultado. Para ficar mais claro na sua cabeça, pense o seguinte: ser, fazer, ter. Primeiro, você precisa construir uma identidade alinhada. Depois você faz e por fim você obtém aquilo que você quer. Se você buscar inverter essa ordem, não vai dar bom para você. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que elas focam tanto no ter, tanto nas conquistas e acabam deixando de lado o ser. E aí o resultado não é sustentável. E é extremamente importante você entender isso, porque você sabe que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Muitas vezes, no seu negócio, por exemplo, esses altos e baixos fazem parte. Às vezes você olha a sua conta, você está com um valor enorme ali, mas às vezes você olha e o valor não está daquele modo. Às vezes o teu faturamento cai, às vezes você precisa demitir algumas pessoas. E quando você baseia a sua vida apenas em cima das suas conquistas, quando o teu negócio está lá em cima, isso é maravilhoso, porque você também está se sentindo muito bem. Mas e quando o teu negócio cai? Quando a tua vida financeira cai? Se você se sentir do mesmo modo lá embaixo, o que é que vai acontecer com os teus resultados? Vai ser muito mais difícil de você conseguir elevá-los, porque você está no mesmo padrão do teu resultado financeiro. Ou seja, lá embaixo. E por isso que, se você quer fazer deste ano o melhor ano da sua vida, você precisa implementar os 5 pilares da alta performance. O primeiro deles é o pilar físico. O pilar físico, como o próprio nome já fala, se refere ao nosso corpo. Porque veja bem, quando você está exausto, nenhuma estratégia funciona do modo que deveria. E o que eu imagino uma pessoa, por exemplo, imagina um empresário, que ele tem focado muito no fazer. Tem dormido tarde, acorda, não tomar um café da manhã, vai direto para o trabalho, vai direto para uma reunião, pula as refeições, não é? Passa até mesmo do horário das refeições. O que é que pode acontecer com esse empresário a médio e longo prazo? Muitas vezes ele não vai ver uma explosão ali, ele não vai ver uma queda brusca no seu rendimento, mas ele vai começar a perceber uma corrosão. Muitas vezes é uma corrosão mental. Ou seja, você não consegue mais ter o mesmo foco, você não consegue mais ter a mesma clareza. Muitas vezes, e é uma sequência realmente, isso aqui começa a afetar o pilar emocional. Porque se o seu estado mental está em frangalhos, se o seu corpo está em frangalhos, a tua área mental e, consequentemente, a tua área emocional vai seguir. Então, além da clareza, ele começa a se sentir ansioso. Ele começa a se sentir angustiado porque ele percebe que ele não está conseguindo ter as mesmas ações, ele não está conseguindo ter até mesmo o mesmo resultado que ele obtinha antes. Ou seja, ele está procrastinando e porque pelo fato dele estar procrastinando, os resultados que poderiam estar lá em cima estão lá embaixo, estão estagnados. Até com isso, esse empresário, ele começa a focar, ele continua focando ainda mais nas suas ações, porque ele pensa, não, eu preciso executar, eu estava executando tão bem antes, mas agora não está saindo. Ele começa a entrar em um estado
onde ele foca tanto no que ele esquece o porquê. E ainda mais importante, ele esquece até mesmo por quem que ele faz aquilo. Então perceba, o sentido que ele dá ao negócio dele, o sentido que ele dá até mesmo à vida dele, começa a se perder. Porque a partir do momento que você só executa, que você só pensa no quê, mas você deixa de lado, você esquece o porquê você está fazendo aquilo, ou seja, qual o significado, qual a importância daquilo para você. E do mesmo modo, a partir do momento que você deixa de lado por quem que você faz aquilo, muitas vezes é pela tua família, pelo teu filho, enfim, pela tua esposa, enfim. Você deixa de lado aquilo, você começa a se sentir cada vez mais desconectado de si mesmo. Por isso que esse é o pilar que eu chamo de conexão. Além disso, quando você para observar essa pessoa que ela dorme tarde, que ela se alimenta mal, às vezes nem se alimenta, e você começa a ver todos esses prejuízos em cascata, esse efeito dominó. A partir do momento que você olha para o contexto dessa pessoa, que você busca analisar, responde para mim com sinceridade. Você se identifica com alguma fala dessas? Você se identifica com algum desses pilares? Você percebe que você está deixando de lado algum desses pilares? Analisa comigo. Porque ao analisar esse contexto, quando eu te conto essa história e eu te pergunto, você acredita que essa pessoa está mais próxima ou mais distante da vida que ela deseja conquistar? Muito provavelmente a resposta que você vai dar é que ela está mais distante. E quando eu pergunto se você se identifica com algum desses pilares, e talvez a sua resposta seja sim, talvez não, mas caso você se identifique, por que é que você acha que você está mais próximo daquilo que você deseja conquistar? Um paradoxo, não é? É uma pegadinha, não é? Mas aí eu volto para o ponto que eu trouxe no início, de que o nosso cérebro, ele busca repetir comportamentos de acordo com os modelos que ele aprendeu que realmente funcionam para te manter vivo, né? E para fazer com que você mantenha a sobrevivência da espécie. E agora, tudo que você deve mais querer na vida é simplesmente um protocolo de implementação para executar de fato o que nós estamos conversando aqui. E esse protocolo, ele simplesmente começa pela execução de uma fotografia, ou seja, um diagnóstico de como que está o seu estado atual. Exemplo, no teu pilar físico, como que você tem se sentido de 0 a 10? Como que está o teu sono, a tua alimentação, o teu nível de energia, disposição? Tem praticado atividade física? Como que está esse pilar? Como que você percebe ele? O segundo pilar é o pilar mental. Você tem percebido o teu foco? Você tem clareza sobre onde você quer chegar? Você consegue se concentrar em uma atividade? Você tem muitos pensamentos que te colocam para baixo? Que nota de 0 a 10 que você dá para esse pilar? O terceiro, o pilar emocional. Tem sofrido muito com emoções desagradáveis, ansiedade, tristeza. O estresse faz parte diariamente da sua vida. Se irrita com facilidade. Como que está esse pilar? O quarto pilar é o pilar da conexão. O porquê e o porquê. Ou seja, em relação ao porquê, tem um significado maior? Você consegue conectar o teu trabalho a algum significado maior? Ou você já perdeu até mesmo o significado do porquê está executando aquilo? Em relação ao porquê, você tem conseguido trazer as pessoas que moram com você, a tua família, para entender o teu projeto e para viver aquilo com você? Além disso, você consegue fazer com que você consiga executar, consiga focar nos seus projetos, mas sem deixar de lado a tua área social, as pessoas que são importantes para você. E por fim, é o contexto. Como que você percebe o teu contexto hoje? Como que está o teu ambiente hoje? Você se relaciona muito com pessoas que te colocam para baixo? Ou você tem pessoas mais que acreditam no teu potencial, que te ajudam? Como que está o teu contexto hoje? Você está em um contexto onde a sua mesa de trabalho, o seu ambiente de trabalho é extremamente desorganizado. Você está em um contexto onde você se alimenta mal, como eu falei anteriormente, onde você dorme mal. Como que está o teu contexto? Porque quando você avalia o teu contexto, você começa a ter uma noção maior se você está mais próximo daquilo que você deseja ou se você está se afastando cada vez mais. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O segundo é você escolher um desses pilares. Por qual pilar você precisa começar hoje? É o pilar mental? Tem sofrido muito com pensamentos negativos?
Escolhe um pilar que, ao escolhê-lo, ele vai até mesmo te ajudar a alavancar os outros de um modo mais fácil. Um pilar que eu vejo empresários negligenciando muito é o sono. E se você dorme mal, você pensa mal, você decide mal e os seus resultados, obviamente, vão ser ruins também. Então analisa qual pilar que você precisa focar hoje para que esse pilar te ajude a alavancar os outros. Um outro ponto é você focar em uma microação diária. Pensa que é como um navio. Um navio, você não quer virá-lo rapidamente. Você quer virar um grau, por exemplo. Você vira de grau em grau. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pilotar um barco, alguma coisa nesse sentido, mas uma vez eu fui pilotar e o comandante ali falou para eu me direcionar para determinada ilha. O que eu fiz? Eu girei todo o volante da embarcação, achando que assim ele ia realmente se aproximar da ilha. Só que não, ele se afastou ainda mais daquilo. E aí ele falou: não, vá aos poucos, vai de grau em grau. Do mesmo modo, precisa ser a nossa vida. Você precisa escolher uma microação diária, das que eu falei anteriormente. E é importante a gente falar também que você não deve esperar vontade de mudar para começar a fazer. Você precisa começar a fazer para que aí, de fato, a vontade de mudar nasça, a vontade de mudar cresça em você. Ou seja, a força de vontade ela é construída mediante a tua ação. Não espere sentir vontade para você fazer. E o último pilar desse protocolo de implementação é você fazer uma revisão. Você precisa mensurar como que está o teu avanço em relação àquilo. Então, se você programou, por exemplo, que você quer cuidar desse pilar físico e você pretende dormir melhor, você precisa ir mensurando. Olha, nessa semana eu dormi no horário que eu combinei 4 vezes. Eram 4 vezes realmente que você queria dormir cedo? Ou eram mais dias? Quantos dias desses dias você falhou? Porque é importante que ao executar essa microação diária, você avalie também os resultados. E não é avaliar os resultados com o intuito de se culpar, de se cobrar. Não, mas de realmente ter um feedback, de realmente saber se você já se aproximando daquilo que você deseja ou não. Mas, como você deve ter percebido aqui, não é o simples virar de ano, não é uma simples promessa que vai fazer com que você conquiste os seus objetivos, que vai fazer com que você consiga fazer deste novo ano o melhor ano da sua vida. Porque, como eu falei, não é sobre virar o ano, é sobre você virar uma chave interna. Muitas vezes nós queremos virar uma chavinha lá fora para que a gente conquiste aquilo que a gente quer. Só que você já sabe aqui que a chavinha que você precisa virar é dentro, é a chavinha da identidade. E eu sei que eu te apresentei uma série de passos, eu te apresentei um protocolo de implementação, e eu trouxe para você um conteúdo que muito provavelmente você não tenha até então, não havia até então, entrado em contato. E por isso que é importante também você assistir essa aula várias vezes. E se você quiser algo mais avançado, se você quiser que eu estruture esse protocolo personalizado com você, é importante que você clique aqui no link abaixo, ou até mesmo caso você tenha alguma dúvida sobre como funciona o meu atendimento, para que eu possa te ajudar com isso de um modo personalizado, tá bom? Então, este é o vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.